Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo Alexandre Matos e a possibilidade bem real, eu diria, dele ser o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Queria falar também a respeito assim, do caso envolvendo o Rodrigo Pastana, que foi demitido e que, de acordo com algumas fontes, ele não recebeu nenhum mês desses últimos 4 aqui no Cruzeiro, então já é certo que vai vir processo aí pela frente. E queria falar também sobre o lucro barra prejuízo dos jogos do Cruzeiro nesses últimos e em relação ao jogo contra o Brasil de Pelotas, que assim, será que o Cruzeiro lucrou com essa partida ou não? Lembrando que esse jogo foi no estádio Independência, tá? Mas antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. O salve de hoje, como de costume, é para 2 pessoas que comentou no vídeo de hoje mais cedo. Hoje possivelmente vai ter 3 vídeos aqui no canal. Hoje às 7h15 ainda tem outro vídeo aqui novo para vocês. Enfim, o salve primeiro é para o Brenner e o outro é para o Matheus Henrique, que foi um dos primeiros a comentar no vídeo de hoje mais cedo. Então muito obrigado aí o Brenner e o Matheus Henrique. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, já deixe seu comentário aqui embaixo, tá? Lembrando que esse é o primeiro vídeo depois que eu voltei de viagem, né? Eu fiquei de quarta-feira até na terça viajando. Enfim, gravei alguns vídeos para vocês lá no hotel e os outros já estavam gravados. Até peço desculpa por algumas notícias não estar 100% atualizada, mas agora sim trazendo o vídeo aqui para vocês, inclusive sendo 3 somente nessa terça-feira, e deve seguir assim por diante nos próximos dias da semana, tá? Enfim, conheci Belo Horizonte, algumas outras cidades no interior, por exemplo, Patrocínio, Guimarães, tem alguns amigos lá, inclusive a Eduarda, muito obrigado pela recepção aí. E ainda fui em outra cidade, como por exemplo Uberlândia, eu gostei demais. Até voltar aqui, porque alguns de vocês ainda não sabem, né? Eu moro em Goiânia, não é em Belo Horizonte. E assim, foi bem bacana. Até daqui a alguns dias eu vou trazer algumas novidades para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Enfim, vamos começar falando assim esse vídeo, mudando agora totalmente de assunto, sobre o jogo no domingo diante o Brasil de Pelotas, jogo no Independência. Cruzeiro voltando a mandar seus jogos lá no estádio, depois de poder voltar e contar com a volta do público, tá? Enfim, essa partida que o Cruzeiro pôde comemorar mais uma vitória, que tinha muito tempo que não ganhava, inclusive dentro do próprio Independência, mas assim, na questão financeira não teve tanto sucesso como nas outras partidas. Cruzeiro que teve um prejuízo de quase 40 mil reais na partida diante do Brasil de Pelotas. E assim, o Cruzeiro levou 1.953 pessoas ao estádio, que essa questão ainda de fazer teste do PCR e tudo mais tem afastado o público do estádio, e também por conta da fase do Cruzeiro não está ajudando assim muita coisa, além de ser um adversário bem mais não tão chamativo como que é no caso do Brasil de Pelotas. Eu vejo que o Cruzeiro pode levar um público interessante na partida diante do Botafogo, por exemplo, que vai acontecer na próxima semana, tá? Enfim, o Cruzeiro que contou assim com um bom número de faturamento, apesar dos 1.953 presentes, foi uma arrecadação de 59 mil reais. E assim, os custos na operação desse jogo diante o Brasil de Pelotas no estádio de Independência foi de 98.441 reais. Então assim, foi um custo bem alto e teve esse prejuízo de 41 mil reais nesse último jogo, tá? Nas últimas partidas o Cruzeiro teve lucro, o maior deles foi contra a Ponte Preta, quase 100 mil reais em 7 Lagoas. Também contra o Operário teve um lucro próximo disso, de 65 mil reais. Então nas partidas em 7 Lagoas, em comparação com o estádio de Independência, estava ganhando de lavada até aqui. Lembrando que esse foi o 4º jogo com torcida e espero assim que seja algo cada vez normal, já que todos os clubes da Série B já podem e vão receber público nas próximas partidas, tá? Bom, queria falar também a respeito assim do Rodrigo Pastana, que foi demitido já nessa segunda-feira, porque por conta de pressão, principalmente do caso do Pedro Lourenço, principal investidor do clube, que não estava satisfeito do trabalho com o Rodrigo Pastana, e não é de hoje, né? Isso aí todo mundo já sabe. Ele foi demitido de acordo assim com algumas matérias. Ele trabalhou por 4 meses e nunca recebeu o salário do Cruzeiro. Então assim, é quase 100% de certeza que esse mês ainda deve vir um processo na justiça. E se o Cruzeiro já não ter chegado a um acordo com ele, que eu acho que tem grandes chances também de já ter acontecido, tá? Não se sabe o salário dele, por exemplo, aqui no Cruzeiro, e ele chegou assim falando em acesso, que era um cara especialista em acessos, e que vemos que não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro que errou demais naquela vinda ali do Moser e do Rodrigo Pastana, que o Sérgio Rodrigues queria esses responsáveis, que não deu em absolutamente nada. Se tivesse seguido o conselho do Pedro Lourenço, que ele iria bancar ainda o salário do Alexandre Matos, as exigências, e também do Luxemburgo, eu tenho certeza que o Cruzeiro já estaria numa posição bem melhor na tabela. Não sei se estaria no G4, mas estaria numa posição bem acima do 12º lugar que o Cruzeiro está hoje, tá? A decisão foi tomada por conta da diretoria, que fez uma análise
e já um planejamento para a temporada de 2022, que foi tomada assim, essa decisão de demitir o Rodrigo Pastana e já trazer um novo diretor para ter uma experiência aqui no trabalho e não trazer novos nomes para o ano que vem, porque sem dúvidas ele iria ficar bem mais em cima por conta de contratações e problemas do que já trazendo para essa temporada, tá? Enfim, o Rodrigo Pastana que, como diretor de futebol, teve alguns destaques, mas realmente não era um nome muito forte para assumir o Cruzeiro e deu no que eu esperava. Já não tinha muita moral com a torcida e saiu sem moral mesmo, né? Ele já tem alguns outros trabalhos interessantes. Criciúma lá em 2012 conseguiu acesso para a Série A, vice-campeão da Série B. Figueirense em 2013 conseguiram acesso. Paraná em 2018, quarto colocado, e também no Curitiba em 2019, em terceiro lugar. Todos conseguiram acesso, mas aqui pelo Cruzeiro, infelizmente, isso não foi possível, tá? Enfim, vocês deixem aqui nos comentários a respeito de uma análise também no trabalho do Rodrigo Pastana, tá? E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Alexandre Matos, que tem grande chance de ser o novo diretor de futebol do Cruzeiro, pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Não sei se dependendo de quando você está assistindo, já pode ter sido confirmado ou desconfirmado, né, ter recusado o pedido de assumir o Cruzeiro, tá? Ele quer um nome forte para assumir o futebol e o filho do Pedro Lourenço, que de acordo com a Rádio Itatiaia, já nessa manhã, não tem chance de assumir esse cargo de vice-presidente do Cruzeiro, de diretor de futebol no caso, tá? Enfim, o Cruzeiro que segue ainda forte nesses bastidores agitados, depois principalmente da demissão do Rodrigo Pastana, e tem assim, esse planejamento bem calculoso, né, para ver quem será o novo diretor da Raposa, principalmente olhando para a temporada de 2022. Quem estava insatisfeito com o trabalho do Pedro Lourenço, do Rodrigo Pastana, foi o Pedro Lourenço, que criticou também o Sérgio Rodrigues, e por clima não ficar ainda pior pro lado do Sérgio, né, pelo menos ele demitiu o Rodrigo Pastana, que era algo que eu nem estava esperando. Eu jurava que o Sérgio Rodrigues não ia ter esse culhão de demitir ele, que foi o que acabou acontecendo, tá? O Alexandre Matos, que está lá nos Estados Unidos fazendo alguns cursos, mas pelo que apurou a reportagem da Rádio Itatiaia, isso não seria um empecilho para ele assumir o Cruzeiro nesse momento. Então o Alexandre Matos está disponível, basta ele querer assumir a Raposa, e eu diria que tem até bem mais chances do que naquela época ali se não me engano foi o que? Maio desse ano ainda, quando teve essa especulação dele poder vir para o Cruzeiro. O Alexandre Matos que teve uma passagem bem sucedida na Toca da Raposa, 2012 até a metade de 2015, quando foi bicampeão brasileiro, né? E assim, tinha uma moral gigantesca com o Pedro Lourenço, que eu diria que a chance dele voltar agora é 100% por conta dessa relação com o Pedro Lourenço, porque se fosse para assumir o Cruzeiro ali com o Sérgio Rodrigues tentando convencer ele, tenho certeza que não iria dar em absolutamente nada, tá? E assim, ele teria autonomia para montar o elenco para 2022, além também de contar com o apoio do Pedro Lourenço para poder fazer algumas contratações. Então, sem dúvidas, chegaria com bastante moral, e aí sim seria uma temporada que eu estaria bem mais confiante, que na minha opinião o Cruzeiro já tinha que ter feito isso em 2020 para conseguir o acesso, tá? Enfim, o filho do Pedro Lourenço, que recusou o convite de trabalhar na Raposa, no caso Pedro Júnior, era cotado para assumir como vice-presidente de futebol do clube, que não foi o que aconteceu, e essa informação que foi confirmada pelo Thiago Reis. E assim, vamos agora aguardar para próximas informações. Espero assim que o Alexandre Matos possa aceitar essa proposta, que sem dúvida seria um cara que iria mudar muita coisa aqui no Cruzeiro, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Pedro Lourenço, ele que já investiu mais de 130 milhões de reais no Cruzeiro, e qual a expectativa para os próximos anos. Além também aqui nesse vídeo onde eu falo sobre a Leila Pereira, o Pedro Lourenço e também o Rubens Menin, qual dos 3 maiores mecenas do futebol brasileiro tem um maior patrimônio. Tenho certeza que esse vídeo aqui você vai se surpreender, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!